Aleluia, Senhor, louvamos o Teu nome mais uma vez nessa manhã. Deus, agora diante de Ti estamos para receber da Tua palavra. Senhor, que o nosso coração seja essa boa terra, Senhor, preparado para receber a boa semente. Senhor, nos dá fome e sede agora da Tua palavra, mais do que qualquer coisa que possa aparecer no nosso celular, tremer no nosso celular, ouvir a nossa mente, querendo nos roubar, Senhor, daquilo que é mais precioso, a Tua presença, a Tua palavra. Fala conosco mais uma vez, nós Te louvamos e Te agradecemos. A igreja pode dizer amém? Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 3, por favor. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero lembrar aos irmãos que falta muito pouco para terminarmos o nosso apadrinhamento do PEP, tá? Falta muito pouquinho, pedi a pastora Shirley aqui o que faltava, ela falou, falta uma adoção, né, vamos dizer assim, de roupa, 5 de sapatos e 6 de cestas, tá? Para a família. Então vamos encerrar hoje em nome de Jesus, amém? Você que ainda não fez o seu apadrinhamento, eita, tá ali, ó. Você que não participou ainda, é o apadrinhamento das nossas crianças do PEP do Natal, tá bom? Então falta bem pouquinho, corre lá no final. E reforçando aqui com as mulheres, porque tinha algumas informações no banner que não estavam muito corretas. Nós não teremos o café porque estaremos em jejum no sábado, amém, mulheres? E nós vamos começar às 9 horas, não é 9h30 como estava ali, nós vamos, normal, é o nosso último encontro de mulheres do ano, amém, mulheres? É o nosso encerramento. Estivemos aqui durante todo o ano, todo o terceiro sábado, na nossa manhã com Deus, na nossa consagração, buscando ao Senhor, e esse é o nosso último sábado do ano. Estaremos encerrando para voltar apenas em março. Então, se tem uma mulher perto de você e fala assim, você não pode faltar, fala de novo só em março, fala, você tem que estar aqui, amém? E sempre encerramos com o Thanksgiving Day, com um dia de ações de graças. Então estaremos aqui em gratidão ao Senhor e recebendo essa mulher de Deus. Alguém conhece Michele do Pandeiro, gente? Deus está usando, hein? Deus está puxando umas fichas aí, né, pastor Sérgio? Essa mulher Deus tem usado poderosamente, tá? Ela é de onde? São Paulo? Não é do Rio, não. A gente comprou passagem. Comprou passagem a São Paulo, né? Então, ela vem de São Paulo para estar conosco no próximo sábado. 9 horas nós vamos começar para aproveitar bem, amém, irmãs? Terminar no horário, tá bom? Maridos, enviem suas esposas, porque o fogo vai descer nesse lugar, amém? Fogo vai descer aqui, né? Tem uns homens aí, pode vir não, pastor? É o último encerramento, vem, fica ali, o pastor Márcio acerta de estar aqui, vai ser bênção pura, amém, irmãos? E nós estaremos então encerrando o ano das mulheres, um ano tremendo para as mulheres. Hebreus, capítulo de número 3. Eu quero ler do verso 7 ao verso 12. E eu quero já declarar o tema desta palavra. Nessa manhã eu quero falar sobre o tema mova-se pela fé. Amém? Mas assim, a entonação para você entender esse tema tem que ser assim: mova-se pela fé. Amém? Amém, queridos? Mova-se pela fé. Hebreus 3, 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor, estou lendo Nova Almeida atualizada. Por isso, como diz o Espírito Santo, quem diz, irmãos? Não é a pastora Marisângela, amém, irmãos? Porém, por isso, como diz quem? O Espírito Santo está falando conosco nessa manhã, você crê nisso? Amém? Hoje, quando, irmãos? Quando? Pode ser amanhã, não? Qual é o dia? Se ouvirem a sua voz, a voz do Senhor,
não endureçam o coração. Hoje, quando ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, amém? Durante o tempo que se chama, aleluia, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Versículo 15: como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Não foi o povo de Deus? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam desfrutar da promessa, daquilo que o Senhor tinha falado: eu tenho isso para a sua vida. Mas eles não conseguiram desfrutar por causa da incredulidade. Irmãos, esse texto é tão claro para quebrar algumas dúvidas que às vezes temos com tantas correntes e falas e opiniões também, e filosofias e algumas teorias. E é possível, ter uma promessa de Deus e não vivê-la. Ponto final. Quem está dizendo é o Espírito Santo. Ah, mas a corrente, deixa a corrente teórica, teológica, filosófica dizer o que quiser. Está dizendo aqui na palavra que é possível não viver. Essa coisa de, eu não preciso fazer nada, porque o que tiver que ser, será. Eu não preciso fazer nada, porque o que Deus tem para mim vai se cumprir de qualquer jeito. Eu não preciso fazer nada, porque de qualquer forma, não é bem assim. Desde o Éden, o próprio Deus, que é Deus, e faz como quer e da maneira que quer, não que Ele não precise, não que Ele não pudesse, não que Ele não pudesse fazer, irmãos, não que Ele não pudesse nos guiar e nos obrigar a viver o que Ele quisesse, mas desde o Éden, Ele coloca no jardim uma escolha, sim ou não? E essa escolha, ela é algo que só é ativada pela fé. Essa escolha é a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, que estavam ali. Deus, para que botar uma árvore que não era para comer? Porque Deus nunca quis o homem consigo, obrigado, sem opção. Vai ficar comigo porque não tem para onde ir, não. Deus sempre colocou diante de nós. Alguns textos bíblicos vão dizer: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que vivas. Irmãos, diante de nós há escolhas. E esse texto vem muito claro falando de um povo que não entra na promessa. Aqui o descanso fala da promessa, amém?
de Israel, a entrada na promessa, casa de Israel ali tinha uma promessa: eu vou dar uma terra para vocês que mana leite e mel. E esse povo não entra, e a Bíblia fala com todas as letras, e assim diz o Espírito Santo, por causa da incredulidade deles. Que o Senhor nos livre de deixarmos de viver promessas para a nossa vida por causa da incredulidade. Amém, igreja? Que nós possamos nos mover pela fé, amém? Diante da promessa que o Senhor nos entregou. Pastora, mas parece impossível. Mova-se pela fé. A fé não precisa ver, a fé não precisa entender, a fé só precisa acreditar no sobrenatural. Acreditar no que, pastora? No invisível. Amém, irmãos? Acreditar no invisível. Irmãos, eu sei que esse texto parece duro, não é verdade? Parece, a gente escuta esse texto e fala: Jesus, eu vim aqui, estou tão sofrida, eu queria uma palavra assim para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está fazendo algo aqui. Jesus não veio para apontar o dedo, mas Ele veio para apontar o caminho. Às vezes parece, né, que o texto bíblico, Jesus quando fala conosco está apontando o dedo. Não pensa assim não, irmãos. Ele não está apontando o dedo. Quem aponta o dedo é o homem, não é verdade? Para acusar. Jesus não está apontando o dedo não. Jesus está apontando o caminho. E não tem um de nós aqui dentro desse lugar hoje que não precise dessa palavra, a começar do altar. Amém, igreja? Amém? Então Ele não veio para apontar o dedo para nós nessa manhã, mas Ele veio para nos apontar o caminho. E que caminho é esse? É um caminho sobremodo excelente. Amém? É o caminho que Ele tem preparado das promessas dEle para mim e para a sua vida. E não apenas sobre nós, porque um projeto divino, ele perpassa uma geração. Você está entendendo? O projeto divino é algo tão tremendo, a promessa é algo tão tremendo que ela perpassa uma pessoa. Ela vai além de uma geração. Nossos filhos, netos, nossa descendência é alcançada por essa promessa. Amém? Recebe, toma posse dessa promessa. Então, que o Senhor está nos falando, mova-se pela fé. Creia, irmãos, não duvide. Não deixa de viver o que Deus tem para a sua família. Não deixa de viver o que Deus tem para o seu casamento. Não deixa de viver o que Deus tem para as suas emoções. Não deixe de viver o que Deus tem para a sua vida financeira. Amém? Para o seu ministério, o seu chamado. Por não crer, por incredulidade, por achar que não é para você, por achar que não é para a sua vida, por declarações que nada tem a ver com a fé. Pense comigo, se eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu realmente creio que Ele recebeu? Uma coisa é eu entregar a minha vida ao Senhor, outra coisa é eu crer que na hora que eu entreguei a minha vida ao Senhor, Ele recebeu. A igreja está comigo nessa manhã? Diga glória a Deus. Eu creio que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu também recebi o Espírito Santo. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que há em mim um novo coração. Eu creio que eu sou nova criatura. Uma coisa é cantar: ah, eu sou nova criatura. Outra coisa é acreditar: eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Será que eu acredito que tenho a mente de Cristo? A despeito de todas as vezes que coloquei a mão na minha cabeça e declarei: eu tenho a mente de Cristo. Será que eu realmente creio que o Espírito Santo habita em mim? E se creio, por que duvidar? Quando Deus te manda levantar, profetizar, acreditar, andar sobre as águas, quando Ele quer te usar, por que pensar, acho que é Deus? Mas pode ser a minha alma.
será que isso é Deus ou é a minha cabeça? Só eu, irmãos, que já pensei assim? Não é algo que a gente luta internamente? Discernir, pastora Renata falou sobre isso aqui. Discernir a obra do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Quantas vezes você precisará ouvir Deus antes de começar a agir? Vou repetir. Quantas vezes você precisará ouvir Deus antes de começar a agir? Mova-se pela fé. Se sou nova criatura, viverei como nova criatura. Se sou cheio do Espírito Santo, obra da carne não cabe mais na minha vida. Mova-se, mova-se. Ou será que serão necessárias mais umas 3 experiências? Mais umas 10 pregações como essa daí, pode ser que eu comece a mudar alguma coisa, que eu comece a abandonar algum pecado, que eu comece a me posicionar dentro da minha casa como sacerdote, que eu comece a tirar palavrão da minha boca. Pode ser, com mais umas 10 pregações, não, acho que umas 5 profecias também, bota no pacote aí. Eu continuo achando que eu não sou nada, que eu não valho nada, que tudo na minha vida dá errado. Eu continuo dizendo que eu não vou viver, que essas promessas não são para mim. Mas Deus já falou, mas eu preciso de umas 3 confirmações. Preciso de mais 3 confirmações. Se for assim, irmãos, se você estiver esperando mais 10 pregações, 5 profecias, 3 confirmações, se for assim, essa será a velocidade do seu crescimento. O que nós acabamos de ler, irmãos? Eu li pausadamente, porque eu não preciso nem ficar voltando no texto. O que nós acabamos de ler? Um povo que endureceu o seu coração para aquilo que Deus falou e não obedeceu, não se moveu pela palavra da promessa, não se moveu pela palavra, por aquilo que o Senhor tinha dito. Antes o seu coração endureceu, ele teve saudades do Egito. É um povo que viu o mar abrir, mas esquecia fácil os grandes feitos do Senhor, para se levantar em idolatria, para se levantar para falar contra o líder Moisés. Eles conseguiram naquele momento, fazer uma rebelião, está lá em Números 16, fizeram uma rebelião, de repente acordaram e falaram assim, vem cá, Deus só fala com Moisés? Está lá, número 16, a rebelião de Corá. Deus só fala com Moisés? Quem é Moisés para se fazer príncipe sobre nós? Eles tiveram tempo, irmãos, para tudo isso, para questionar a autoridade que o Senhor estabeleceu, para liderar aquele povo até aquela terra da promessa. Eles tiveram tempo para tanta coisa, para fazer bezerro de ouro, mas de uma forma muito resumida o texto diz, isso tudo por causa da incredulidade. Incredulidade, a falta de fé. Você se move na velocidade da sua própria obediência. A gente se move na velocidade da nossa própria obediência. E é por isso que esse texto fala de forma contundente. Hoje. Amém? Repita comigo, hoje. Diga hoje. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém? Irmãos, o que o Senhor está falando com você? O que o Senhor já tem te dito? O pastor falou aqui sobre o batismo. Seu coração já tem ardido tantas vezes pelo batismo. Mas aí você diz, não, eu preciso de mais um pouco, de mais algumas confirmações. Eu preciso de mais um tempo. Eu ainda não consigo largar isso ou aquilo. Claro que consegue. Mova-se pela fé. Toma uma posição em Cristo Jesus, porque Ele quer mudar a tua história.
Ele quer mudar a história da tua família. Ele quer mudar o que acontece dentro da tua casa. Porque a tua casa não é lugar de confusão. A tua casa não é lugar de pranto. A tua casa não é lugar de ofensa. A tua casa é Jerusalém, lugar de paz. Amém. Mas é preciso, irmãos, fazer uma escolha hoje. É preciso se mover pela fé. É preciso tirar tudo aquilo que não provém de Deus. É preciso mudar o linguajar, mudar aquilo que sai dos nossos lábios. É preciso, esmagar as obras da carne na nossa vida. É preciso arrancar dos nossos lábios tudo aquilo que é obra da carne, do nosso pensamento, e começar a se mover pela fé. O que é se mover pela fé, pastor? É crer, eu sou cheia do Espírito Santo, eu ando com Deus, o Senhor está comigo. É crer, o Senhor vai mudar esse quadro, o Senhor vai mudar essa situação. Irmãos, não adianta estarmos em 40 dias de jejum se nós não cremos que Ele é poderoso para fazer. Amém? Pastora, mas precisa de um jejum? Irmãos, o que a palavra diz? Evangelho de Mateus, não sei se eu vou lembrar o capítulo agora, que fala deixa eu ver se eu lembro aqui rapidinho. Eu acho que é Mateus 17. Aí. Mateus 17, 21. Confere se é isso para mim. Dá para jogar aqui mais rápido do que eu abri? Obrigado. É isso mesmo. O que diz aí? Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio... Quem disse isso? Jesus. Foi Paulo, Pedro, João. Quando os discípulos perguntaram para ele assim: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí o Senhor chegou e conseguiu. Os discípulos estavam frustrados, porque eles não tinham conseguido expulsar o demônio. E aí Jesus respondeu para eles duas coisas. Uma, por causa da pequenez da vossa fé. Depois você lê o texto todo, amém? Por causa da pequenez da vossa fé. E porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E eu já quero declarar, 40 dias de jejum, não vai ficar um demônio de pé na tua geração, na tua história, na tua casa, amém? Todo levante, todo envolvimento, pastor, eu fui envolvida. O Espírito Santo está agindo, trabalhando, está tudo sendo quebrado, desfeito, destruído. Nenhuma obra das trevas prevalecerá sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre a tua geração, em nome de Jesus, amém? E se você está nesse jejum, irmãos, então se levante a autoridade para repreender e quebrar toda a obra das trevas, amém? Você já entendeu que há um poder do jejum sobre isso, amém? Sobre obra das trevas, sobre confrontar demônios que estão afligindo. Então você se coloca. Lá em Lucas também vem essa mesma passagem. Lá Lucas é mais detalhista em falar que não foi nesse momento que Jesus fala isso, no momento em que tudo acontece, mas foi depois, na pergunta dos seus discípulos, que o Senhor fala isso, para se respondendo aos seus discípulos. Então, irmãos, nós precisamos nos mover pela fé, amém? Mova-se pela fé. Mova-se pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é acreditar só, irmãos, é agir com base no que Deus disse. Amém, queridos? Eu venho falar hoje sobre movimento, decisão, obediência. É um agir, é uma fé que age, não apenas que fica tentando acreditar e tentando melhorar cada vez que eu ouço alguma coisa a mais. Não, irmãos, é uma fé que age, é uma fé que entende que a fé, ela nos tira da comodidade, ela nos faz encarar desafios, ela nos faz tocar no que Deus prometeu. É uma fé que produz resultados que a razão não explica. Amém, irmãos? A razão não explica. E nós precisamos nos mover pela fé. Pastora, como que eu faço isso? Tem alguns conselhos bons.
primeiro, obedeça imediatamente. Quando você não obedece imediatamente, aí você vai questionar. Não, mas olha só, não é bem assim. Não, não é. Né? Como a gente tem brincado aqui. Irmãos, a base da nossa fé, você quer entender tudo? Você já começa perdendo, porque a base da nossa fé é que alguém nasceu de uma virgem. Morreu, ficou 3 dias sepultado, mas ressuscitou. E voltará voando nos ares para nos buscar. Não é você que vai entender tudo e nem eu. É sobrenatural. Amém? É sobrenatural. Então obedeça imediatamente. Quando o Senhor falar com você assim, ó, perdoa. Aí a gente responde assim, vou perdoar, mas vou precisar de um tempo. Ih, eu já falei isso. Eu vou precisar, mas eu vou perdoar, mas eu vou precisar de um tempo. Obedeça imediatamente. Quando o Senhor gerar no teu coração assim, ó, dá essa oferta, faz essa oferta. Irmãos, obedeça imediatamente. Nem pensa. Porque se você pensar, você não faz. Né? Quando o Espírito Santo mover o teu coração e falar assim, ó, é o tempo do teu batismo, você tem que descer as águas. Obedeça imediatamente. Quando o Espírito Santo falar, larga isso, para de acessar isso, você está acessando ali, o Espírito Santo está falando, isso não é para você, isso não cabe mais na sua vida. Obedeça imediatamente. Quando o Espírito Santo falar, vai lá, ora com aquela pessoa, você está no culto, você não quer ouvir, para o Espírito Santo, estou querendo receber. Aí o Espírito Santo está assim, vai lá, ó, tem alguém, você vai orar por ela, dá essa palavra para ela. Mas que palavra? Na hora que você começar a orar com ela, eu te uso. Você ainda vai na insegurança, que nem sabe qual a palavra é. Aí o Espírito Santo vai, obedeça imediatamente. Quando você colocar a mão naquela pessoa, o Espírito Santo começa a falar através da tua vida. Amém, irmãos? Mova-se pela fé. Acordei de madrugada, acordei de novo. Ai, eu tenho que tomar melatonina. Espírito Santo, obedeça imediatamente. Vou dobrar meu joelho. Já sei que o Senhor está me chamando para a madrugada. E vou orar. E vou orar. E vou pegar a palavra. E vou buscar. Amém? O Senhor está falando. Homem, se posicione pela tua geração. Cuide da sua esposa. Cuide dos seus filhos. Se posicione, seja um homem de oração, seja um homem firme na tua casa, como foi aqui a conferência de homens, que coisa maravilhosa. Quem esteve aqui, gente? Que coisa boa, meu Deus, que palavras. Está gravado? Tá? Tá? Gente, está gravado, assiste, meu Pai do céu. Que foi pastor Mateus Soares? À noite, eu ainda estou assim... Eu tenho que assistir umas 5 vezes para digerir ali tudo. Que coisa maravilhosa. Nunca tinha ouvido uma palavra tão poderosa sobre a parábola dos talentos. Busca. O Senhor falou, obedece. Amém, irmãos? Obedeça imediatamente. Creia no caráter de Deus, ignore circunstâncias contrárias, dê passos pequenos, constantes e ousados. Não fique parado. Pense nessa manhã, que área da minha vida está paralisada pelo medo? Onde Deus já falou comigo, mas eu não me movi? Que barco que preciso abandonar para andar sobre as águas? Qual será o meu próximo passo de fé? Essa fé, irmãos, esse mover pela fé vai nos tirar de toda estagnação espiritual, emocional e ministerial. Amém? Toda estagnação vai quebrar quando? Quando a gente dá um passo de fé. Deus não chama pessoas perfeitas. Posso ouvir amém? Mas pessoas dispostas. O tempo de ficar parado acabou. O tempo de apenas assistir acabou. Amém, igreja? Hoje, quando, pastora? Hoje, Deus te chama a mover-se pela fé.
Se Ele te falou, você vai completar a frase, amém? Eu vou falar, se Ele te falou, você vai dizer, obedeça. Se Ele prometeu, você vai dizer, confie. Se Ele te mandou, você vai dizer, avance. Então você vai falar 3 palavras, diga comigo, obedeça, confie, avance. Estão prontos? Vamos pela fé? Se Ele falou, se Ele prometeu, se Ele mandou caminhar, você pode dar um aplauso ao Senhor nessa manhã? A gente sempre ouviu essa frase assim, ó: o mesmo Deus que chama é o Deus que sustenta. Amém? O mesmo Deus que envia é o Deus que acompanha. Deus não vai te enviar e te deixar sozinho, amém, irmãos? O mesmo Deus que envia é o Deus que te acompanha. Eis que estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. O mesmo Deus que ordena, que comissiona, é o Deus que capacita. Você recebe sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero terminar essa palavra com uma palavra que eu trouxe aqui na hora de orar pelos irmãos da escola e que tem estado no meu coração desde ontem. Comissionamento. Comissionamento. Se eu tenho falado tanto comigo, ontem eu fui pregar lá em Caxias, lá em Olavo Bilac, alguém conhece? Depois do Jardim Gramacho, não é isso? Não é isso? Passa Jardim Gramacho, ó. E eu confesso, irmãos, que eu estava com saudade de pregar na Baixada, viu? Porque que delícia, que coisa boa. Olha, eu saí de lá com tanta coisa, empadão, bolo, biscoitinho, creminho. Falei, gente, esse povo é muito bom, esse povo. Você vai passando, eles vão te entregando. Era tanta lembrancinha, conferência de mulheres, mas era tanta lembrancinha, sabe? Aquele amor, né? Eu, no final, estava lá com algumas irmãs tirando foto, enfim, dedicando alguns livros. E aí eu falei, gente, 10 horas da noite eu preciso ir embora, com um pouquinho de receio também do caminho. E aí ele falou, pastora, você não vai lanchar com a gente? Não, peraí, vai levar uma marmitinha. Falei, eu estou na Baixada. Aqui é assim, que povo acolhedor, né? Que povo amoroso. Irmãos, eu mal terminei a mensagem, as mulheres já começaram a vir para o altar. Eu falei, precisei nem chamar aquela multidão, mulheres sedentas, não dava nem vontade de acabar o culto, uma glória, um avivamento, uma presença de Deus. Foi muito bom estar ali com as irmãs do Ministério Pão da Vida, foi uma honra. E desde ontem, né, ali, naquilo que eu ministrei, o Senhor falando no meu coração sobre essa palavra, comissionamento. E eu fui pegar a definição dela. Comissionamento é o ato de Deus enviar. Presta atenção, irmão, desliga sua mente aí não. É o ato de Deus enviar pessoas com uma missão específica, delegando autoridade, responsabilidade e propósito. Amém? Você pegou? Comissionar não é apenas dar uma tarefa. Não é isso. Tarefa, né, a gente dá até para o filho. Filho, vai lá, pega isso, faz isso. Não é isso. É convidar alguém para participar de uma obra divina. Isso é comissionamento. Amém, irmãos? E eu estava falando com as irmãs ontem sobre a autoridade que o Senhor coloca sobre a nossa vida e que às vezes a gente esquece. E por isso que a gente não se move, por isso que a gente duvida, porque a gente esquece que nós nos movemos comissionados por aquele que tem toda a autoridade. Antigamente, irmãos, e o que é isso? Que eu tenho autoridade por mim mesmo? Não tenho, tá? Esquece isso. Quem prega isso aí está doido.
Não tem. As figuras que o Senhor usa na palavra é a lua e o sol. O sol é Ele. A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol da justiça. Amém, irmãos? A autoridade, nós só temos autoridade por causa de Mateus 28, 18 e 19. Jesus, após a sua ressurreição, Ele comissiona. Ele diz: eis que eu vos dou a autoridade. A minha autoridade é o que eu coloco sobre a sua vida. Para você entender melhor como funciona isso, o que é um comissionamento e debaixo de que autoridade nós caminhamos. Porque tem muita gente cheia de autoridade nessa terra, mas não é a autoridade de Deus. Não é a autoridade do comissionamento divino, irmãos. Não é. Não é. E a autoridade da terra só tem capacidade de se mover na terra. Mas o comissionamento divino, a autoridade que vem no céu, te dá autoridade, que seja na terra como é no céu. Te dá autoridade nas regiões celestiais, te dá autoridade no mundo espiritual, te dá autoridade. É por isso que ele diz, sabe, que nós pisaríamos serpentes e escorpiões, que nós ordenaríamos a toda obra das trevas. Sabe, que o mal se levantaria e não prevaleceria. O Senhor nos daria autoridade sobre as obras das trevas. Por isso que Ele diz, a guerra de vocês, ela não vai ser contra a carne ou sangue, ela não vai ser no nível terra. Mas a guerra, a verdadeira batalha, é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, neste mundo tenebroso. É essa autoridade que o Senhor nos reveste. E para você entender um pouco, rapidinho, como isso funciona. Antigamente, um rei, quando queria comissionar alguém, ele chamava esse servo. Ele chamava quem? Esse servo. E ele chamava esse servo, podia ser um comandante do seu exército, podia ser alguém que era um seu conselheiro, mas era um servo. Ele chamava esse servo. Ele tirava o seu anel. E ele falava assim: vá em meu nome. Vá em meu nome. E aonde esse servo fosse, quando ele mostrava o anel do rei, tudo que ele dizia era como se fossem as palavras do rei. Você está entendendo? Que quando você dá ordem às trevas, é Jesus usando a tua vida, é o Espírito Santo falando através de você. Você está entendendo? Sabe? É na autoridade dele. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele entregou esse anel de autoridade nas nossas mãos. Amém, irmãos? É na autoridade do Senhor que nós oramos, é na autoridade do Senhor que nós jejuamos, que nós testemunhamos, que nós fazemos discípulos, que nós servimos com os dons espirituais, que nós representamos a Cristo. É na autoridade do Senhor. E eu declaro que o Senhor nos chama para participar dessa obra redentora divina, de chamada, de envio, de autoridade, de capacitação e de fidelidade ao Senhor. Amém? Fique de pé nessa manhã. Quero orar por sua vida. Dê um forte aplauso ao Senhor. Pastora, porque essa palavra nesse momento, 40 dias de jejum, a gente está pegando fogo, a gente está buscando, eu estou jejuando todo dia. De novo, Jesus, ele não veio apontar dedo, ele veio apontar caminho. Amém? E o que o Senhor está nos apontando nessa manhã é: não adianta saber apenas, sequer adianta acreditar apenas, você precisa se mover. Tem algo que você precisa fazer, sabe? Tem ações que são ações de fé, movimentos de fé na tua vida. Obedecer é um deles. Obedecer ao Senhor, sabe?
subjugar a carne, vencer o pecado, abandonar o vício, abandonar coisas que o Senhor já falou que não cabe mais na nossa vida, amém? Abandonar falas sobre nós que não condizem com a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a nos mover por fé, em nome de Jesus, nesses 40 dias, amém? 40 dias, onde toda a amarra do medo, do pecado, tudo que o inimigo levantou contra nós, já caiu por terra em nome de Jesus. E eu queria te dar 1 minuto agora, até lá atrás, por favor, todos, queria que você fechasse os seus olhos por 1 minuto, porque tem algo que Deus te mandou fazer, e que você tem adiado, demorado, você tem dito, Senhor, mais uma confirmação, feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você, Senhor, mais uma confirmação, só mais uma profecia, Senhor, por favor, Senhor, levanta um profeta para falar comigo, quero ter certeza, e o Senhor já tem te respondido tantas vezes, Ele tem te respondido na palavra. Não, pastor, eu estou orando para saber se é para eu me divorciar. Ele já te respondeu há muito tempo. Ele te levantou como casa edificada sobre a rocha. Ele te chamou como família edificada sobre a rocha, para impactar essa geração, para impactar a tua descendência. Você está esperando 5 palavras, 30 profecias, 5 confirmações. O Senhor já disse, lute pelo teu lar, melhore o que você tem que melhorar, amadureça, busque ajuda, faça um curso de casais, quebrante o coração, tira o coração duro, o coração ofensivo, a linguagem dura, tem que mudar, muda, tem que transformar, transforma. Chega de eu sou assim mesmo. Não, irmãos, mova-se pela fé. Eu não sou assim mesmo, eu tenho o Espírito Santo. Como eu falei com as mulheres ontem lá, temos que parar de chamar obra da carne de temperamento. Temos que parar de chamar obra da carne de temperamento. Mova-se pela fé. Seja um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Seja um homem e uma mulher comissionado por Deus, que conheça a sua palavra, que ame a sua palavra, que viva a sua palavra, que você seja, como diz a palavra, que o Senhor colocou sobre nós o ministério da reconciliação, que você seja um reconciliador. Você não é instrumento de confusão, você não é instrumento de instigar coisas. A sua boca, a voz que Deus te deu, é para pregar as boas novas, é para curar o quebrantado e o contrito de coração. Não é para falar de ninguém, não é para viver criticando os outros, não é para viver procurando defeitos. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Irmãos, é tempo de uma mudança, é tempo de um novo nível de santidade, é um tempo profético, é um tempo de consagração. Jejum é consagração, e não é só consagração de ficar sem comer, mas a língua não para. Fica sem comer, mas está falando no telefone mal de alguém. Está sem comer, mas continua criticando a pessoa que murmura e reclama de tudo dentro de casa. Está sem comer, mas continua falando mal do pastor. Está sem comer, mas continua se levantando contra a autoridade dos seus pais. Não, irmãos. Não, irmãos. Mova-se pela fé. Obedeça imediatamente. Faz um movimento de obediência na tua vida, de mudança, sabe, de abandono daquilo que tem afligido a tua vida, o teu coração, que tem te levado a dias difíceis, que tem te afastado do chamado que Ele tem para a sua vida. Ele nos comissionou a uma grande obra, a uma promessa. Há uma promessa e nós vamos viver as promessas do Senhor.
custe o que custar, mudanças que temos que fazer, vamos fazer, mas nós vamos viver as promessas do Senhor. Amém? Amém, queridos? Obedeça, coloque a tua vida diante do Senhor, e que seja um tempo em que a igreja, nesses 40 dias de jejum, possa se mover pela fé. Pastor, eu estava afastada da igreja, eu não estava indo à igreja, estava sem força, sem coragem, sem ânimo, também vendo um monte de coisa aí na internet, fuxico gospel, não sei o que gospel, que de gospel não tem nada, porque a palavra gospel significa evangelho e boas novas. Ou seja, eu estou me ancorando nos erros dos outros para justificar os meus. Alguém disse um dia que quem é bom em dar desculpas nunca será bom em mais nada. Não deixa a vida de alguém ser a tua desculpa para não viver o comissionamento que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Amém? Não deixe, irmãos, nenhum mau exemplo. Sabe por quê? Porque tem 7.000 que não se dobraram. Quem são esses 7.000, pastora? Não sei, a Bíblia não diz. Eles não têm nome, não têm fama, porque eles não se dobraram à fama. Eles não se dobraram a isso. Eles são apenas os 7.000 que não se dobraram, que querem apenas cumprir a grande comissão, e que o nome de Jesus seja famoso. Amém? E eu não estou aqui dizendo, irmãos, que ser famoso é pecado, porque desse jeito, né? Porque às vezes a pessoa, ela nem buscou a fama, né? Alguma coisa dela viraliza e ela de repente se encontra naquele lugar de famoso, sem sequer ter buscado isso. Ou alguém que prega uma palavra tremenda, e isso vai, né, e fica espalhado. Ou alguém que, uma nutricionista que fala algo maravilhoso sobre saúde, e de repente milhares de pessoas compartilham, né? Uma médica, um médico. Eu não estou falando que a fama, irmão, seja algo, sabe, pecado, ruim. Não, porque a Bíblia diz assim: e a fama de Jesus corria por toda a Judeia. Amém? Glória a Deus. Não é isso. Você sabe do que eu estou falando. É quando toma o lugar, o orgulho toma o lugar. O orgulho toma o lugar. Existem 7.000 que não se dobraram e que continuam servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor em fidelidade a Ele. Amém? E que nesses 40 dias de jejum, o Senhor nos leve a esse novo nível na presença de Deus. O que, pastora? Simples. Viver a palavra. Você não precisa de mais uma palavra, mais uma profecia, mais um ano na igreja. Irmãos, estamos terminando o ano. É mais um ano que você está na igreja. Mais um ano. É tempo de posicionamento pela fé em nome de Jesus. Amém? Servir ao Senhor, colocar a tua vida diante dEle. Se você tem estado afastado, frio, e eu sei que o Senhor falou ao seu coração nessa manhã, obedeça imediatamente. Coloca hoje, nessa manhã, a tua vida diante de Deus. E diz: Senhor, eis-me aqui. Amém? Eu não vou te chamar aqui à frente. Não, irmãos, não é o momento. É o momento de você e Deus. Porque às vezes também a gente vai à frente, a nossa vida não muda. A gente cai no chão, fica meia hora, a nossa vida não muda. Você está entendendo? É aqui, ó. É de dentro para fora. E que você aí, no teu coração, tome decisões com Deus nessa manhã e com o Espírito Santo, que possam mudar tudo, toda a história da tua vida e da tua geração, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor, glorificar a Ele.